miserável. Tipo é isso. complicado. Não, eu tô com um livro aqui nas minhas mãos, que inclusive foi você que me deu esse livro, Ah, é? que é O que o Governo Fez com o Nosso Dinheiro, do Murray Rothbard, que é um economista americano, mais da escola austríaca, que ele fala muito bem disso, né? Dessa tendência que o governo tem de desvalorizar a moeda, e não é de agora, é desde que a moeda era de fato metálica. Ele traz uma série de exemplos, é muito interessante, e numa linguagem bem fácil. Tem um outro que é do Hayek, que é a desestatização do dinheiro, que é mais complicado. Sim. E que também é ótimo, porque no final do livro ele tem uma tabela. E você pega a tabela, assim, ele pegou a desvalorização do dinheiro, se eu não me engano, durante um período curto, até 25 anos. E você via uma desvalorização brutal, assim, o dinheiro valendo mais nada, né? E foi numa época onde o Brasil, por exemplo, tá naquela tabela, teve um período de hiperinflação. E aí eu queria te perguntar, Ulrich, na sua opinião, como se proteger disso, já sabendo que a inflação vem desse aumento de oferta monetária, que o governo é o culpado por isso, que é uma série de consequências negativas, só dá pra gente sentar e chorar ou há alguma coisa a ser feita? Não, acho que hoje em dia, felizmente, no nosso caso, a inflação é ruim, machuca, mas não é tão incapacitante quanto era no passado. Mas ainda assim, a gente precisa proteger o nosso poder de compra, né? Então, há várias formas de se proteger. Hoje em dia, felizmente, a inflação não é tão incapacitante quanto era no ano passado. Na década passada, no passado. Mas algumas são as mais conhecidas, como o investimento em títulos de renda fixa que pagam a variação da inflação, Tesouro IPCA, as NTNBs, que é uma forma de se proteger. Não é perfeita, porque IPCA também não é um índice perfeito e não tem nenhum índice de inflação perfeito, são aproximações que mensuram a perda de poder de compra do dinheiro, mas é uma proteção. Moeda forte, investimentos em moeda forte, ou até mesmo, dependendo do momento, ter diretamente moeda estrangeira, que a gente fala moeda forte, mas hoje é tudo mais ou menos fraca, né? Eu diria que a moeda menos fraca, né? Moeda forte é só ouro e Bitcoin, na minha opinião. Mas esse é tema para depois. Investimentos em ativos reais também, né? Que não podem ser inflacionados, é imóvel, é commodity como ouro. Empresas também, em ações, são boas empresas. Eu prefiro muito mais investir numa empresa que produz algo realmente útil e que vai ter uma renda e vai perdurar ao longo do tempo, do que simplesmente comprar apenas título do governo, ficar financiando o governo, que eu faço com muito pesar. Ter que ficar comprando título do governo é ruim, dói. Mas acho que essas são algumas das formas. E sempre pensar em ter alguma diversificação e saber que são formas de proteção, mas que não existe uma blindagem, proteção perfeita. E claro que a gente pode sofisticar mais, né? Tirar dinheiro do país, ter ativos fora daqui, em outra jurisdição, porque a gente começa também imaginar cenários menos legais, para dizer assim. Porque, assim, o Brasil, a gente falou do Plano Collor. Cara, quem não se lembra do Plano Collor, que foi um confisco em massa, da noite para o dia, da poupança da população. Um negócio que não é... Numa canetada, foi isso, Numa né? canetada... Só pra eu entender. O cara falou, vamos pegar todas as poupanças aí, o dinheiro que tá na poupança é meu. Até Não só tanto de poupança quanto a tudo. corrente também. Contas também. Mas eles foram camaradas, porque eles pegaram dinheiro e depois abriram uma linha de crédito. Onde os empresários, por exemplo, que tinham que pagar folha, né, podiam tomar recurso emprestado do governo. Entendi. Agora E que eu já alguns roubei o seu empresários dinheiro, também... você pega emprestado comigo. Amor, é um confisco, não é um roubo. Por favor, né? Um empréstimo compulsório. Né? Vamos tratar as coisas como realmente são. E além disso, também alguns empresários, né, sonharam, coincidentemente também eram amigos do presidente. Vale falar isso, entendi. não é uma coincidência. É verdade. Mas eles conseguiram tirar o dinheiro num golpe de sorte logo antes. Ah, dias antes, Logo momentos antes. antes, entendi. Mas foi assim. Colocaram um feriado bancário. E aí o brasileiro já estava acostumado, né, a saber que vinha alguma coisa depois de um feriado assim, e ele foi lá em uma canetada e tirou o dinheiro das pessoas. E aí você pode começar a pensar, né, porque tem aquela frase que atribuem ao Stalin, de que a morte de um homem é uma tragédia, de milhares é uma estatística. Aí você vê isso, confiscaram de todo mundo, mas quando você para pensar em casos individuais, imagina o caso daquela pessoa que, por exemplo, citando algo genérico aqui, o cara, ele vendeu um imóvel e aí ele não podia deixar o dinheiro fora do banco, porque com uma inflação muito alta, você perdia dinheiro a ponto de no dia seguinte estar tudo muito mais caro. Então o que acontecia naquela época era o investimento chamado overnight. Você colocava o dinheiro no banco no final do dia, filas imensas no banco, para tirar no dia seguinte. Então o cara vendeu um imóvel,
pra comprar um outro, por exemplo, né? Às vezes deu sinal. Imagina essa situação. E aconteceu. E aí no dia seguinte, aconteceu com muita gente, várias negociações Não do tinha mais Brasil. dinheiro pra pagar. Não tinha mais o dinheiro. E Então não tinha teve gente casa. se matando. Uma Nossa. tragédia completa. Aí o cara veio pedir desculpa outro dia, né? É melhor do que não pedir. Mas isso resolve? É Não melhor do que eu resolve. não pedir, amor. Mas isso foi um plano mirabolante pra tentar conter os efeitos da inflação naquela época. Depois eu vou voltar ao plano Collor, que é interessante analisar um pouco melhor a ideia por trás do plano Collor. Mas voltando então, como o Brasil teve esses episódios e existe algum nível de incerteza quanto ao nosso futuro, quanto à segurança jurídica, então é bom ter uma blindagem para aqueles que podem, ter também dinheiro fora do país. Aí tá noutra jurisdição, é mais difícil do governo meter a mão. Então acho que essas são as formas, mas não tem blindagem perfeita. Sobre essa questão de ter dinheiro fora do país, por exemplo. Um ponto muito interessante, né? Você falou terras, né, imóveis vão te proteger da inflação, porque o preço do metro quadrado vai acompanhando junto, né? Quem, por exemplo, aluga tem sempre um reajuste pela inflação. Só que isso te protege desde que a inflação não entre num processo totalmente descontrolado e hiperinflacionário. Porque a gente pega hoje um imóvel lá na Venezuela, um imóvel de esquina em Caracas valia muito mais lá no início dos anos 2000 do que vale hoje em dia. Então te protege até não proteger mais. E pensando naquele ativo, que não necessariamente significa que você está tirando dinheiro do país, mas tirando o país do seu dinheiro, que é o Bitcoin. Né? Essa frase apareceu no documentário da Amazon que eu vi. Foi um estudante Pois então, eu repeti essa sul-africano. frase, eu não sabia quem era o real autor. Foi nesse documentário? Eu vi lá, eu não É sei de se ele vocês, pegou legal. de alguém, mas quando eu vi essa frase, eu falei, nossa, brilhante, né? E era a história do estudante sul-africano, que ele começou a ler a escola austríaca, daí ele falou, caramba, né? E aí ele conheceu o Bitcoin e falou, nossa, tem tudo a ver com o que eles falavam. Até uma frase do Hayek muito conhecida, onde ele disse que de algum modo a gente precisa criar alguma coisa que o governo não possa parar. Infelizmente ele faleceu muito antes do Bitcoin. Mas você enxerga o Bitcoin sendo uma proteção contra esses processos inflacionários que os governos causam na moeda? Sem dúvida, e eu diria mais do que isso, porque não apenas ele é esse ativo digital escasso, então não pode ser inflacionado, e é mais escasso do que o ouro. O ouro tem reservas que não foram ainda exploradas, Encontradas algumas são desconhecidas. Daqui a pouco teremos tecnologia para tirar ouro de meteoros, então a oferta de ouro aumenta mais do que a do Bitcoin, que é limitada e chegará aos 21 milhões máximos e não tem como aumentar além disso. Então, sim, é um ativo escasso. Mas, além disso, é uma blindagem adicional porque dá ao usuário a real independência do seu dinheiro. O caso como o plano Collor é impossível para quem tem Bitcoin. Não existe, não tem como. A não ser que alguém bote a arma na sua cabeça e te obrigue a entregar seus Bitcoins. Mas numa canetada bloquear os seus fundos, qualquer governo, exército, enfim, a maior potência mundial, não tem como fazer. Então é até uma blindagem adicional que acho que por isso que é uma tecnologia tão fantástica, né? Sem dúvida que o Hayek estaria muito feliz de ver o nascimento do Bitcoin. E sobre essa questão do confisco, que eu imagino que vai surgir essa dúvida, hoje já não teria mais como acontecer. Não da maneira, vale lembrar, né? Não da maneira que foi no passado, porque o presidente já não tem mais poder, teve uma emenda constitucional, se eu não me engano, em 2002, e para fazer esse tipo de coisa, confisco de poupança teria que passar pelo Congresso, aí na hora que vai pro Congresso seria noticiado, se é noticiado o pessoal corre para os bancos, e há muito mais consequências negativas do que potencialmente E pra internet, positivas, né? né? Hoje em dia. Não, sem falar que pro a gente tem Collor um também foi veículo. suicídio político naquela época. Então, como o político geralmente pensa nos próprios interesses, acaba sendo uma coisa que não é atrativa, né? É no bom final das frisar contas. isso, porque vira e mexe a avó do Bruno liga pra ele e fala: Ah, Meu é. filho, Toda você hora. tem certeza Isso é que trauma, não pô. tem como eles pegarem meu dinheiro no banco? Mas é isso mesmo, é trauma. É É trauma. loucura, né? O outro episódio, depois, eu quero voltar no plano Collor para explicar o racional por trás. Mas só para contar o outro episódio que eu também mencionei no meu vídeo sobre o legado cultural da inflação, que é essas coisas que são traumas. Isso foi em 97, 98. O meu pai, eu já tinha 17, 18 anos, já tinha conta bancária, mas não trabalhava ainda na época. E eu acho que eu tinha ficado encarregado de aplicar um recurso que caiu na conta do meu pai, não sei porquê, mas era minha responsabilidade aplicar o dinheiro. E eu deixei o dinheiro dormir na conta sem aplicar. No dia seguinte, eu levei um puta esporro do meu pai, que isso é inadmissível, não pode deixar dinheiro parado na conta, porque dinheiro parado está perdendo dinheiro, não pode, jamais faça isso. Mas já era 98, então não era aquela mesma situação de... Se fosse Aham. anos 80, Aí total sim. razão pro meu pai.
Mas 98 já não era, mas era o trauma, tava lá ainda. Cara, não pode dormir o dinheiro fora da aplicação. É uma cagada. Não, a minha avó, além desse medo de confisco permanente, Pra sempre ela. toda medida começou, vão confiscar meu dinheiro. Outra coisa que ela falava também, e é reflexo dessas épocas de inflação, onde a moeda, né? Tô segurando aqui pesos argentinos, teoricamente isso aqui seria um meio de troca, uma unidade de conta e uma reserva de valor, ou seja, seria capaz de preservar valor ao longo do tempo. Sim. Obviamente, deu Não errado é na mais. Argentina, e aqui no Brasil, o real é um relativo sucesso, porque tivemos fracassos retumbantes no passado. Então, o brasileiro, na década de 80, por exemplo, não via a moeda como reserva de valor. Não parava de perder valor. O que ele usava para preservar valor? Imóveis. Imóveis. Então, a minha avó cansou de me falar que tem que comprar imóvel. Tijolo. Não. Tijolo que é Tijolo é investimento. que é investimento, ela dizia. falava assim. E dólar também, né? Moeda Não, estrangeira. era dolarizado, era Dólar, dolarizado. compra no final do mês, compra dólar, tenha dinheiro fora do país também, quem conseguir mandar dinheiro pra fora. E até essa é uma... Isso é mais rebuscado, dona Ana não chegava nesse daí, não. Outro legado cultural dessa época, né? Por causa de controle de capital, de dificuldade de tirar o dinheiro do país, ainda tem gente que pensa que fazer remessa pro exterior, opa... Contra a lei, né? É O que você contra tá a lei. fazendo? Eu tinha essa Tirando impressão, dinheiro do sabia? país... O que você fez de errado? Tá ocultando, quer ocultar o dinheiro? Mas realmente... Muito bom. E não tem o menor problema. Exatamente. As pessoas, eu tinha essa impressão, não sei porquê, né? No meu Porque imaginário. naquela época era Passa controlado. Eu pela achava genética, que era né? errado. Nossa, mas o que você fez de errado pra mandar o dinheiro pra fora, né? Hoje em dia a gente tem, ó. É porque imagina o cenário, a nossa moeda perdendo valor pra caramba e todo mundo querendo comprar dólar. Se o governo não começa a limitar isso, o preço do dólar ele vai lá pra cima. Então era por isso, era limitado antes. Havia um controle. Entendi. Agora Havia faz um sentido. controle. Que existe na Argentina ainda, né? Exatamente. Na Argentina, sim. Na Argentina tem. E o Hayek, no livro A Desestatização Mas é do que Dinheiro... hoje, quando eu vejo a Argentina, eu não penso que eles estão cometendo um crime. Eu penso, puta merda, deixa os caras se prevenir, né? Mas se ajudar. é não isso. é tipo, transformar atos o- pacíficos em crimes. Exatamente, exato. Não, mas tem um ponto. Sempre que eu falo do Hayek, tem uns comentários, o pessoal pensa que é Hayek. Não, tá, gente? É o Friedrich August von Hayek. Né? Foi Nobel de Economia. Nada a ver com a Salma Hayek. Não, tá? não. Não sei, né? Acho que não. Né? Acho que não. Tem uma hora no livro A Desestatização do Dinheiro que ele fala que esse controle de câmbio, na opinião dele, é a marca que difere um governo civilizado de um não civilizado. Porque ele gosta de lembrar que nem reis absolutistas tinham esse controle do câmbio. E aí, quando um país como a Argentina faz agora, e como o Brasil já fez no passado, vai lá e fala, olha, você está proibido de mandar seus recursos por exterior para ter acesso a uma outra moeda, ele muitas vezes está proibindo aquelas pessoas mais capazes de fugirem do país. Porque Sim. para sair do país tem que ter recurso lá fora, né? Prendendo os cérebros lá, né? Exatamente. Então, não chega a ser extremo igual Cuba faz, de proibir, né, o cara de sair, né? Não é nem só o capital, mas se você proíbe o capital de sair, você tá meio que proibindo o cara de sair também. Mas foi muito doido perceber agora que a visão que eu tenho, né? Porque antes eu entendia isso como um crime, porque eu não entendia o porquê não podia, era só proibido, então é crime. Socialista. Continua. E agora que eu entendo como funciona o negócio, eu falo, caramba, os caras estão proibindo o cara de se proteger, de fazer o melhor pra si.